Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do curso. Nessa videoaula aqui vai ser um complemento da videoaula anterior sobre as regex. Acabou que eu falei que ia falar só sobre esses quantificadores e essas âncoras aqui, mas eu achei interessante falar também sobre essas classes de caracteres aqui também, né? Basicamente tudo aqui vai seguir mais ou menos a mesma lógica, então acho que não tem por que eu olhar todos esses aqui, essas classificações aqui de caracteres, metacaracteres especiais, isso tudo aqui. Tem uns aqui que a gente nem usa, esses aqui a gente usa mais, então eu achei que seria importante passar aqui com vocês, mostrar alguns exemplos, só para na próxima aula a gente já vai passar com algumas aplicações aí usando o RBase. Então eu vou usar o mesmo script da aula passada. Então, vou criar aqui um vetor novo. Vou chamar de vet. Eu vou colocar um monte de letra aqui mesmo, só para vocês entenderem uma primeira desses caracteres ali. Bom, criei esse vet aqui, com esse monte de letra aqui, que não faz sentido nenhum, mas o importante não é isso. Eu vou pegar aqui, o primeiro exemplo vai ser esse barra S, ou esse space aqui. Não sei se está dando para ver, deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Aqui, ó. Aqui a gente tem esse barra barra S, ou também pode colocar assim, mas é mais fácil, né, botar o barra barra. Então, o que que isso vai fazer? Eu vou botar aqui, vou copiar isso aqui, não sei porque eu não fiz isso na última aula, mas enfim. Eu vou colocar aqui vet, certo? E vou colocar aqui barra barra S. Reparem que ele vai retornar para mim esses dois valores aqui, né, o segundo e o quarto valor desse vetor, que justamente, se a gente for olhar aqui, barra barra S, ele vai identificar espaço, né, espaços no texto. Pode ser tanto espaço, né, barra de espaço, se der apertar barra de espaço, ou tanto um tab. Normalmente a gente vai usar para barra de espaço, mas enfim, ele vai identificar todos esses tipos de espaço aqui. Nesse caso aqui, ele identificou que esse aqui tem esse espaço aqui e esse aqui tem esse espaço aqui no início, né? Então, independente aí do, do lugar que está o espaço, né? Ele vai identificar se tiver um espaço, dois, três, quatro. Se a gente colocar só o barra barra S, ele vai retornar esses valores. A gente pode, obviamente, colocar aqui a âncora, por exemplo. Se a gente quiser identificar um espaço no início, né? Então aqui ele vai dar só esse primeiro aqui, porque esse outro aqui tem o espaço no meio, certo? Mas é só para vocês entenderem que essas classes de caracteres podem ser também usadas junto com essas âncoras aqui. O próximo aqui eu vou criar o vet2. Criar aqui o vet2. Eu vou colocar. Deixa eu olhar aqui o que faltou. Ah, sim. Aqui. Vou colocar aqui. Novamente aí para não ter que ficar pensando muito. Bom, criei o vet2. Vou pegar aqui a mesma função, grep. Lembrando de colocar aqui esse parâmetro velho para verdadeiro, porque senão ele vai retornar sozinho, se a gente quer ver aqui quais são, certo? A gente vai olhar aqui agora a parte de dígitos, que às vezes a gente quer só as palavras para a gente fazer uma análise, né? A gente quer fazer uma manipulação aí para uma futura análise, a gente vai usar somente textos, então a gente vai excluir os dígitos. Então, vou pegar aqui vou colocar D, por exemplo. No caso aqui é vet2.
certo? Então ele vai identificar aqui qual desses valores tem dígito, e ele vai retornar para a gente. E a gente pode usar também o contrário para a gente saber qual desses não são dígitos. Mas aí reparem que se a gente fizer isso, como esses dígitos aqui estão todos entre aspas, ele vai entender como se ele fosse, como se eles fossem letras, certo? Então ele não vai caracterizar esses aqui como dígitos. Eu vou alterar esse vetor aqui. Se eu colocar aqui um 6, sem estar entre aspas, der Enter e vir aqui, vocês podem ver que ele não vai retornar o 6. Certo? Então vamos supor que a gente queira pegar todas as palavras aqui, né, que não tenham dígito, independente de estar entre aspas ou não, certo? Como é que a gente faz? Se a gente vier aqui e der Ctrl nisso aqui, a gente vê que ele vai retornar todos os que têm número, independente se está se está entre aspas ou não, certo? Aqui, esse barra Dzinho aqui, que identifica dígitos. Esse Dzão aqui que eu coloquei no final, nesse segundo aqui, ele identifica não dígitos, certo? Então, como a gente faz? Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente faz para pegar valores de um certo vetor. Então, se eu colocar aqui vet, colocar entre colchetes 1, ele vai retornar para mim o primeiro valor do vet, certo? Que é esse aqui. Então, se a gente colocar aqui vet 2, ele vai retornar esse outro aqui, certo? Se a gente colocar vet 2 e 3, opa, não, pera, tem que colocar o C, lembrar sempre de colocar 2 e 3, ele vai retornar os valores 2 e 3, certo? Então, como é que a gente faz se a gente quiser tirar todos os números, né, independente de estar entre aspas ou não? A gente vem e coloca aqui vet, no caso aqui eu vou pegar o vet 2, né? Vet 2, colchetes, vou pegar esse valor aqui, que novamente retorna para a gente todos os caracteres que tem número ou não, certo? Independente, no caso dele, número ou não, né? No caso dele ser um dígito, né? De estar entre aspas ou não. E a gente vai fazer isso. Se a gente colocar isso aqui, ele vai retornar, no caso a gente vai ter que tirar esse velho aqui, que ele vai retornar se a gente tirar esse aqui, né, como vocês puderam ver, ele vai retornar números, né, 1, 4, 5, mas nesse caso aqui a gente vai tirar, né, o padrão dele está false, então se a gente colocar aqui, ele vai retornar a mesma coisa do que se a gente colocasse isso aqui. E aí como é que a gente faz para remover esses números? A gente simplesmente vem aqui e coloca um menos na frente, e ele vai retornar para a gente todos os valores desse vetor que não tem nenhum tipo de número, certo? Se a gente colocar um menos, o R entende como exceção, né? Então, vai ter o vet2, os valores, exceto os que estão esse aqui, certo? Isso aqui, essa parte dessas classes de caracteres, é bem tranquilo também, né? Acho que essa parte de quantificadores e âncoras é bem mais chatinha, essa aqui é bem tranquilo, né? Novamente, vocês podem aliar essas coisas aqui, colocar uma âncora aqui para, às vezes, querer tirar um número que está só na frente ou um número que está atrás, né? A gente pode fazer isso aqui, vou dar um exemplo aqui. Colocar um número que está na frente, né? Vou colocar aqui o âncora aqui. Então ele vai pegar o número que está na frente. No caso esse aqui está na frente porque só tem ele, né? Se a gente colocar aqui a âncora de final, ele vai dar esse outro aqui que está atrás. E esse aqui também, porque só tem ele, então, né? Então, era isso. Essa aula complementar aí à aula passada, né? Vou deixar aí a lista de exercícios vai ser uma só, né? Que vai abranger isso tudo aí. Mas é isso. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só mandar aí.
no Classroom, ou até mesmo deixar, se botar no YouTube ou mandar um e-mail, que eu vou estar atendendo vocês aí, tirando dúvidas. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.